A operação de adição de frações ele tem foco nos denominadores das frações. E existem pelo menos 3 possibilidades. A primeira dessas possibilidades é se por acaso, elas são 4, né, possibilidades, mas nós vamos pensar de 2 vias. Né? A primeira das vias é se por acaso os denominadores são iguais. Tem essa possibilidade. E a segunda via é se por acaso os denominadores são diferentes. Aí, para o caso dos denominadores diferentes, você tem 3 condições aqui. Né? Primeiro, são múltiplos entre si. Segundo, são primos entre si. Terceiro, não são primos entre si e também não são múltiplos. Então, você tem 4 situações para denominadores na adição de frações, né? Vamos lá, né? A primeira eu acabei de falar. A segunda condição é os denominadores múltiplos entre si. Terceiro, primos entre si. E o quarto, nenhum nem outro, né? Nem múltiplo, nem primos entre si. São as 4 condições. A primeira situação, que são denominadores iguais, é tranquilo fazer, né? Nós vamos avaliar aqui cada um desses casos. Tem um modelo geral que você pode fazer, né? Que você pode calcular fazendo o MMC. Quando você vai fazer a adição, o caso geral da adição de frações é você calcular o MMC dos denominadores e fazer um processo. Divide, multiplica, divide, multiplica. É isso que você faz, né? Mas, para cada um desses casos aqui, você age de forma diferente, ok? Que é uma aceleração do processo de resolução. Você acelera a sua resolução. Nós vamos analisar cada um desses casos aqui. O cálculo começa, né, a adição dessas frações começa com esse cálculo do MMC, como eu acabei de falar. E para você calcular o MMC, você utiliza normalmente a decomposição em fatores primos. Ok? No vídeo que eu falei sobre MMC, eu falei sobre essa decomposição em fatores primos também. Né? Não explicado em detalhes, mas eu também mencionei isso lá. E quanto mais você usa, mais você vai compreendendo como que ela funciona. E ela é baseada no teorema fundamental da aritmética, né? Que admite que sim, você consegue, para números naturais compostos, né, maiores do que 2, você consegue sim escrever esse número como um produto de fatores primos. Essa é a base para a decomposição em fatores primos. E você usa ela para calcular o MMC. Ok? Nos 3 primeiros casos, esse cálculo do MMC pode ser feito sem o uso da decomposição em fatores primos. Você pode fazer sem o uso. O 4º caso, você já usa essa decomposição em fatores primos. Ok? Vamos lá. Você calcula o MMC. A primeira coisa que você faz é isso. Então você tem a adição ou subtração de 2 frações, porque funciona de forma análoga a adição e a subtração. Né? Você calcula o MMC trabalhando com a decomposição em fatores primos. Você acha o MMC primeiro, dentre os denominadores dessa fração. Esse MMC vai ser o denominador da fração que você vai obter. Ok? Ele vai ser o denominador. Depois você faz o seguinte. Primeiro passo, você divide o MMC pelo denominador da primeira fração e multiplica pelo numerador da primeira fração. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é pegar esse MMC e dividir ele pelo denominador da segunda fração. O 4º passo é você pegar esse resultado e multiplicar pelo numerador da segunda fração. E o 5º passo é você somar o resultado do primeiro e segundo passos com o resultado do terceiro e 4º passos. E aí você termina, ok? Colocando o MMC como denominador da fração, ok? Essa soma será o numerador da fração. Então você tem como exemplo aqui 9 sobre 4 mais 5 sobre 3. Para fazer isso, nós encontramos aqui o MMC entre 4 e 3, que é 12. Você pode encontrar isso fazendo a decomposição em fatores primos. Né? Se você não sabe como calcular o MMC, né, eu recomendo que você assista o vídeo que eu fiz sobre MMC e MDC. Ok? Aqui você tem, você vai fazer 12 dividido para 4, dá 3. 3 vezes 9, 27. Né? Então você tem esse produto aqui. Essa divisão, 12 dividido para 4, dá 3. E o resultado você multiplica por 9. Da mesma forma, você pega esse 12
divide ele por 3, depois você pega o resultado e multiplica por 5. E fazendo esse processo você tem esse número 20 aqui. Esse mais, ele é o sinal da adição aqui. Mas se fosse uma subtração, você teria um menos aqui. Ok? O que você vai obter disso? 27 mais 20 é 47 e o 12 eu só repito. Esse modelo é usado em todos os casos mencionados, em todos os 4 casos que eu falei. Principalmente o 4º caso, porque você não tem como fugir disso, né? Os outros casos, o primeiro, o segundo e o terceiro, você pode encontrar esse MMC direto. Você não precisa fazer a decomposição em fatores primos para determinar um MMC. Tudo que é feito com a adição pode ser replicado na subtração, com a diferença que onde você tem o mais, na subtração você põe o menos, né? É só essa a diferença.